Shalom, povo de Deus. Obrigado aos irmãos que têm nos acompanhado. A partir das nossas redes sociais, voltamos para fazer a nossa emissão aqui dentro do Ministério da Graça Divina com o profeta Bem-vindo Jimmy. Nós estamos a falar acerca dos 5 termos poderosos. Nosso subtema é o quarto. O termo é o mandamento de ordenar. Esse que foi a base do nosso ensinamento. Shalom, profeta, bem-vindo. Shalom, irmã Teresa. Shalom, Amado. Profeta, bem-vindo, Jimmy, no nosso ensinamento que explicou acerca de 2 tipos de oração que cristão deve fazer. O profeta explicou acerca da oração de comandar ou ordenar. E o profeta também explicou acerca da oração de humildade quando estamos a pedir algo a Deus. Como é que um cristão nas suas orações, profeta, vai dividir entre essas 2 orações, profeta? Obrigado pela questão acerca do que do oração, 2 tipos de oração. A nossa quarta palavra é palavra ordenar ou comandar. Mas antes de ordenar, não pode ordenar sem autorização. Tem que ter uma autoridade dentro de ti, que você vai ordenar. A tua palavra sai com poder. Mas você não pode ordenar sem receber Cristo. Tem que ordenar dentro do Cristo. Por isso eu disse na mensagem que muito cristão está a orar, mas está a bater vazio. Está a orar vazio. Dentro dele não tem nada. Não tem nada. Ele está a pensar que o diabo ele vai agir pela emoção dele. Mas ele está a orar, mas ele não está a ordenar. Porque não tem autoridade. Autoridade vai vir com Jesus Cristo dentro de ti. Ele vai colocar a palavra de autoridade. Segundo Lucas capítulo 19, no capítulo 10, versículo 19. Deus deu poder de andar em cima de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada pode agir na nossa vida. Agora, 2 de oração. A primeira oração, pessoa cristão tem que saber ordenar, mas tem que ordenar com ordem supremo do que do Deus colocou na nossa vida. Não pode ordenar fora da vontade de Deus. Muito cristão está a orar nesse ensinamento. Eu explico muito bem. Tem cristão animal, tem cristão carnal, tem cristão espiritual. Só cristão espiritual ele tem possibilidade de ordenar, porque ele sabe que todo está a ordenar. A palavra é minha, mas poder não é minha. Poder é de Deus, no caminho de Jesus Cristo, que dentro de mim, a minha palavra não vai sair fácil, mas aí com poder divino que estou a ordenar com autoridade. Sai agora. Sai em nome do Cristo, sai na minha vida. Todo poder das trevas, sai na minha vida. Você está a ordenar. Você ficou superior daquele poder das trevas. Aquele poder tem que ser, ele vai ficar inferior dentro de ti. Você é superior, ele é inferior. A partir dali, daquela autoridade você vai usar, aquele poder vai largar sua vida, porque você sabe que dentro de mim tem poder supremo do Cristo está agindo dentro de mim. A minha palavra não vai sair com palavras, vai sair com um poder divina de Deus que eu estou a declarar, estou a mandar, estou a comandar, mas a pessoa vai cumprir, e Deus vai cumprir que essa palavra para agir na minha vida. Muito cristão ele costuma lamentar, Deus. Não pode lamentar, não pode. Tem caso que você tem que ordenar, tem que mandar, sai agora. Não é de lamentar. Que Cristo veio na nossa vida, Cristo pagou um preço. Esse preço pagou. Não estava nas trevas, mas Ele transportou nossa vida no reino da luz. Essa luz, eu tenho que declarar, tenho que ordenar. Aquilo que vai ser na minha boca vai ter um êxito, uma solução
na minha vida, porque é Deus, é Cristo, é Espírito Santo vai agir atrás na minha palavra. Deus abençoa todo mundo. Esse mensagem é para ti. Sai cristão religioso, sai cristão carnal. Tem que ser cristão espiritual. Porque um cristão espiritual diz que a vida do Cristo, você vestir Cristo dentro de ti. É Cristo a agir, é Cristo a trabalhar, é Cristo a decidir dentro de ti. Sabe aquele cristão carnal, cristão animal? Ele é na igreja, mas ele não sabe a missão dele. Ele é na igreja, não sabe o valor de Deus. Ele costuma vir na igreja para vir buscar a bênção. Mas cristão espiritual, ele vem na igreja para vir buscar reino do céu. Ele não vem na igreja para vir buscar as coisas materiais. Deus abençoa todo verdadeiro cristão que busca Deus na igreja, não busca dinheiro, não busca viagem, não busca casamento, mas ele vai vir buscar a reino e a justiça de Deus na vida dele. Deus te abençoe. Obrigado. Merci na bato nyonso balandi biso de début à la fin. Tokomi na ta émission na biso eta na biso tozala toujours na ba ROER mosali na nzambe asisa mosala na ye azalaka mpenza temps plein mpona biso. Bato mingi bosambela mpona mosali na nzambe azosala mingi mpona biso bandimi na ye na ba ame na ye nyonso oyo ba ame nyonso ya bato oyo ezobunga ye azoninga azongisa yango na nzela. Fo tosambelaka liboso mpona mosali na nzambe. Toza awa na l'homme de Dieu, prophète Benvindu Njime. Bonsoir prophète. Bonsoir Mamadou Tumba. Thème na biso toza toujours na les 5 paroles puissantes. To komi na 4e point sous-thème ezali commander. Bien-aimé mingi bayebi verbe commander, mais bayebi ko utiliser verbe ote kati na Christ. Ye mosali na nzambe alingi a expliquer biso ndenge nini tokoko conjuguer verbe commander kati na Christ. Boko yoka nini oyebisa biso pona bato ebele batangaka ngo bamakambo nyonso eza na Bible, mais tozangaka nde éclaircissement. Akopesa biso éclaircissement ya verbe commander kati na Christ. Toza pena présentatrice na biso Sœur Teresa. Shalom Sœur Teresa. Ye alobaka na langue ya portugais, nga nalobaka na langue ya lingala, nalobaka na français, nalobaka pe na anglais. Mais émission na biso mingi ezala na lingala, ezo dépendre na invité o tozwaka. Mais ba langue nyonso elobama nango. Boyoka question liboso et pas ya mosali na nzambe ndenge nini ya ko éclaircir biso pona sous-thème na biso ya commander. Bonsoir pour une fois encore. Bonsoir Mamadou Tumba. Prophète na thème na sous-thème na biso ya lelo na yoki mawa pe pasi tango ozali ko enseigner biso na salle. Batu nyonso na salle bazalaki pe na mawa. Olobi batu mingi toyaka na église toza ba faux chrétien toza ba païen. Siko ndeni mutu akoyeba ke ye ayaka na église azali vraiment ndenge ayaka na église aza païen te andimela Christ comme Seigneur et Sauveur. Nini oyo elakisi ke batu mingi baza ba païen na kati église. Ça va, merci. La question tourne que mingi ba en église mais ba za païen parce que oui ba nini qui a en église ba za païen te. Mais ça clair parce que église est tourne na ba païen. Être tout ça dans trois sortes de chrétiens selon apôtre Paul. Na 1 Corinthiens chapitre 2, la verset à partir de 13-14 sinasé. Tous un chrétien animal, mais un chrétien. Asimba la Bible, assemble la rapé, atteint pour offrande. Mais Bokonzali Kolo est allié. Il est allié. Abingana nga déjà na zana bambongo na ngai
nazaka na ngai basalanga kitoko na bala na bota na nindo na nga église ka pona ko ya kaka mamna bi talinga été. Deuxième chrétien charnel. Donc hier il y a une église, il y a un luka libala, il y a un luka voyage, il y a un luka guérison. Makambunyo sowana o ya bokonza likolo o yamba Yesu Christ etaliete iya zolukande via mokilio yo et vous sera zui yango akime église oponi soute puis ba gens ba chrétien wana abiangana zo l'église nzambe na pesi yo 6 mois so 6 mois nzambe report nzambe na zo pengwa na opengwa na ngai. Mais chrétien spirituel aya qu'en église premièrement pour le royaume des cieux. Et les chrétiens spirituels mutu asala on a déjà converti o yebi valeur ya église, valeur nzambe, valeur basai na nzambe o akwa respectaka via bonzambe et pour chaka maloba na nzambe na première position doit yebi valeur ya Matthieu chapitre 6 verset 33. Donc chrétien wana ndezali chrétien oyoyo nzambe alingi asepela na ye bengi chrétien spirituel o a sa vie na ye et pas à Christ o andima Christ avant de na bomo ina libela chrétien wana nde mutu bibelobi na Romains 8 verset 16 l'esprit de Dieu rend témoin en notre esprit que tous alibana ya nzambe molimo na nzambe ko loba na limo na yo que oza mwana nzambe lelo église tourne ba fanti mais ba musique na bango ba yemba ba nzembo oyo ko sepelisa batu oyo ko sepelisa nzambe te o muta mokili asepeli yo yemba malam. Donc to bazo sambela lelo pona ba mabumu na bango pona ba vie na bango ba sepela ba mona bolome na mukuna mukola suka ba keneli felo. Mais ngana ina message ngato ina yena message que même ina nzala même na ba insi mais to supporter mukola suka ngai na yo to kende wapi na bo konzali ko passer to utaki na lifelo te ndo to utaki na likolo comment ngana utaki ko na sona liki na lifina zona lifelo ngazo original lifelo te lifelo ngazo original yo te lifelo na yebi yo te na vina ngai ngana okende likolo koti na uta lifelo ko moko zwangate na kombo na Yesu Kristo yango na zo forcer na umela na volonté nzambe atena ko sumuka mais nzambe sunga ngai na kwa kimi na telema donc éviter ndeko kine lifelo tala paso ya lifelo ndeko za pasi yamba Christ se converti tika via lokuta tika songi tika kimoibi tika kindoki tika kolula tika via batu tika via mabe tika via bakisi bongola motema na se converti ya solo parce que quand na sali eza paquet selon Psaume même 118 verset 25 sali zali paquet au coup de prospérité au coup d'abondance au coup de gloire au coup de nyoso quand na sali mais ozo selani ndeko pour no bongola motema na au meni na église 15 ans 20 ans 10 ans l'église ozo zaka chrétien païen tilelo ndi ozo selani no bongola motema na yo vraiment Seigneur asunga yo message ekomela yo obongola motema na yo pour mokola suka ngai na yo tokutana na mboka elaka na mboka ya or na mboka ya sardouane na mboka ya topaze na mboka etongama na ba Yesu merci Seigneur sunga yo osunga lo la mokolo wana merci. Obrigado por
Profeta Bem-vindo Jim. Profeta Bem-vindo Jim, na segunda parte, que explicou muito acerca da evangelização. O profeta tem nos ensinado para um cristão ganhar o reino dos céus, tem quatro pontos que tem que cumprir. Tem a oração, louvor e adoração, a meditação e a evangelização, conforme Cristo também. E quinto, com o dízimo ainda não falou. Sim, o profeta ainda não disse do dízimo, mas São Quinto também dízimo está dentro. O profeta Bem-vindo Jimmy, que está nos ensinar que um evangelista é um ganhador de almas, conforme Cristo fazia, e nós estamos dando a continuidade da obra de Cristo. Como é que nós devemos juntar a evangelização? O profeta disse um ponto que agora me foge na mente. Com a intercessão. Certo, com a intercessão devemos unir um só. Como é que nós devemos, como que um cristão deve unir esses dois pontos? Muito obrigado. Eu, profeta Bem-vindo, eu fui intercessor, eu fui evangelista para evangelizar fora, ali no hospital, eu ando aí. Eu fui pessoa de limpeza para começar a organizar a cadeira da igreja. Se você quer servir Deus, que você mesmo, Deus convencer a seu coração para se entregar para servir Deus, deixa Deus, porque capacidade não vai vir contigo, Deus vai dar capacidade. Na obra de Deus, Deus vai dar força, sabedoria, capacidade, Deus vai te dar, pela sua força não. Você tem que amar só Deus, ama Deus com todo o coração, ama Deus com amor, porque Deus é amor. Obra de Deus, não tem patrão aqui no mundo mais que Deus. Que banco do mundo, dinheiro costuma faltar, dinheiro acaba, não tem sistema, mas no banco do céu, ali o sistema sempre costuma continuar. Ali não falta sistema. No banco do céu, dinheiro não acaba. Se você quer euro, vai dar euro. Quer dólar, quer livre, qualquer dinheiro você quer ali. Kwanza, franco congolês, ali não falta. Mas por que cristão foge na presença de Deus? Permanece na presença de Deus, serve a Deus com o coração aberto, evita murmúrio, evita todo que pode desviar na vontade dele, evita aquilo, porque quando você vai servir Deus com todo o coração, Êxodo capítulo 23, versículo 25, vai vestir teu corpo, você vai viver a promessa de Deus na sua vida, até na sua descendência. Deus te abençoa. Para servir Deus é bom, é alegria. Não tem patrão, não tem alegria, mais que alegria. Na parte de Deus não tem. Ali sem dinheiro, sempre paz. Sem nada, mas com paz, porque verdadeiro paz é a palavra de Deus, é a presença de Deus dentro de ti. Deus te abençoa, Deus te dá força para trabalhar na obra de Deus com amor. Obrigado. Merci. Merci, prophète Bem-vindo. Deuxième question, Zali à Anabé. Première question, au peuple dédié, différence entre commander et demander. Nini au chrétien koko a commandé, nini a koko senga. Question mi balé na ba prière to ça les ma prière à makila délivrance au sala qui vendredi et les cas qui makasi. Révélation nini makasi ozwa ki po oyeba ke Mama Maria azalaki na mutu o akufa na kati ya nzoto na ye. Petango mutu yango abimi alaksi ke azali ebemba asalnire aza na kati ya cercueil. Pour expliquer petit. Ça va, merci. Commander na demande.
demande tosinga kipa nzambe tosinga pa nzambe nzambe kitsa faveur na bomo inanga wana zo singa anosinga faveur kita na bomo inanga parce que na posa ya faveur na osinga ennemi nanga te na osinga ennemi te ke ona zo banga ye ndezo mona lelo yo chrétien zoloba ndokena za makasi na osinga yete na osinga ne nzambe bolamu na ye faveur na ye makila na ye so pana bomo inanga nazo senga ye par la foi il faut na senga mais nazo supplier te mais nazo senga parce que commander nazo commander problème eza na vie nanga mon peuple eza na vie nanga na commander yo mais na kombo na Yesu Kristo na teleme likambo o na vie nanga na teleme yo ennemi bima na bomo inanga bima na ndaku nanga mais na kombo na ya Yesu Kristo nous a des prières différentes mais nous pas chrétiens et ça passe lelo nazo commander na autorité na ya molimo bo santo na kombo ya Yesu Kristo na commander problème wana yangone esalaki ke na bengana mutu ya kufa kala social famille na bango aende kozoera isue aozo mutu pona aosa continuité ezanga tem na mbona kina lobaki yango bien na nani na bi nga na salaka na nga kisite na ebi kisalo ba prophète wana tu bagenda batama makasala munoko nga na ebi na kisi nga na ebi via sacrifice na sacrifice Yesu ala kisanga ndela kisanga makambu ndelo ona lobiso na prophétiser pona yo oboya te etalinga te etali yo na nzambe pona ebi ke nzambe lobi so yo ko boya yango etali yo mais oyo okuta nango eza problème na ngati na yebi nzambo azakati bi nzambo abenganga na iba nzelo ala amimarangai to ye mutu wana kuvalaki sa planter da esprit de mort na vie ya mama nzamba la kisi net même kita lelo nzambe azina makambo bele fa la kisa na vie ya batu mais dans la biso za mukie nengena sala kito za kiti nde mono nzema kosa prophétie ya mutu moko mettant pas de fois on voit que hier nzambe tchekati na ngai don ya prophétie grâce à prophétie grâce à miracle la guérison nzambe tchekati na makambo ebele on nzambe tchekati na ngai mais na roza bilobela lobela te na roza pe orgueillé te c'est comme makambo pone rume na vie ya mutu vérité crainte et vie à pardon na bandeli yo kenda ko luka ba kisi pour prophétiser ka ndeko bima na vianzela wana secret makambo ya ezali vérité sacrifice pe crainte ya nzambe esili otambo na nzambe kina suka mission na yo ba inspiration ba prière tala mutu na kufa azoke cheke akuna kina nzambe azwaki asai nini ndeba kundela ye ndebe to kundaki pe to kangaki ye azonga kuna asuna via mama ote mais tala le suka le kale le même sorcier wana ake olukasu ndok mutu muzoli susu abongwa makini yao nzamba sai nini tu la prophétie ngonga na ngonga na prophétie pour maman nzazo la sa ange zo koti ba seki loso ba mabongo biloko na tala mpanzi ba nyawa mwina bi e kokota te OK pele ba mona confirmation ki ba mona ki nyawu lobby ya mwindu ngaza implaza ina bango te eza nsambe pazo sala na lingi masuti ba fi ba prophétie na lingi yango masuti ngena sala église malamu église oyo parce que l'église liboso ya prophétie yango créer un problème
prophétie ezali grâce kati na mutu na force kango te ndeko ote wa misuste ote boyelanga nanu mai na mela pona non okanga misu te kande nazali nzamba alobaka na yebisu esili na ninga zo ba prophétie te na ninga osusu te na sala be ba 6 mois vraiment efase ki via prophétie kati na ngai ninga batu ba banga nzambe ba kosambela ba se transformer mais mikolo yo ye mo nzambe abisava zongisa yango me na style mususu yango te zani to zongisa yango vraiment kola pambola yo landa grâce divina ena makambo ebele yo ozana ngolawa na habite quartier ozali ndeko yaka ndeko nzambe oyo anzambe ya nyonso ana limite te so pour la province ba province na zoya pe bazomona ba miracle awa makionezate o nazana mutu mona tindaka kuna na ser moko na frère moko ayana bandako abatu ayi basika batu ndeko mutu to tindaka Saint Esprit yenda ibaka makambo abatu na lokola bandeko wana te ana groupe na ye moko boy ngana sala yango te palanda bona kendaka te tozo banga nzambe na totalité nzambe asunga biso susa ngaza nini yo kota lola ngape na kota lola mokola suka toki na mbokela ko to uta yo mosali na nzambe yo zoluka bakisi ndeko nazo te yo bongola motema toya na musala ya nzambe te poto pouver batu toya osala nzambe so nzamba limiter kiyo na do wana ndeko limiter na do na yo wana ndenze eza mesia grâce nzamba pesio ko corriger nzambe te ko lula ba grâce ba ninga te ko lula te eza bien te yo mi bozo kutana ba manji pour ça misu pour ça nzuto ya makasi ko la pambola yo landingai aussi repenti on okota manji bande kolula ba grâce abatu na epike message simbi motema na yo atako réagir te me koto zali simbio bongola motema na kombo na Yesu Kristo. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Não sei, profeta, bem-vindo, quer deixar uma declaração ou algo para os irmãos que estão nos acompanhando agora? Já deixa abençoar todo mundo que está acompanhando nosso programa. A minha mensagem daqui a 2 dias, vamos 2 dias, significa terça pela qual nós vamos começar 14 dias de jejum, oração. É oração do que do meio do ano, que a primeira parte do ano pode começar mal, mas nós estamos a orar o ano 2026 para acabar contigo com sucesso. Por isso, a Igreja Pentecostal, graças a Deus, Reino do Vencedor, vamos entrar num programa de 14 dias de jejum e oração, 6 horas até 18 horas do sacrifício. Mas oração vai começar a passar aqui no templo da graça divina. Se você quer acompanhar conosco, pode vir. Você, eu te convido, você seja bem-vindo, pode vir. Fora do país, acompanha no nosso TikTok, no nosso Facebook, acompanha nosso programa. Eu acredito que Deus pode ser de longe, Deus vai operar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. A partir de quarta, nós vamos começar já nosso programa. Deus abençoe todo verdadeiro cristão pelo vosso sacrifício, pelo vosso tempo que você está gastando de acompanhar nosso programa. Deus abençoe. Vamos se encontrar contigo quarta na linha na nossa 14 dias. Obrigado. Merci prophète. Lilobani asuka otike la peuple de Dieu. Bon, maloba mingi te toujours bana 14 jours na biso jeûne prière, toujours bana mercredi, toujours bana mercredi les 17 aussi sango jeudi
le 1er juillet. Mais jeudi, on est tous en veillé. Tous en veillé, jeudi, on a veillé à travers la première partie année. Na bengsi to bengsi mutunyo so landa biso na musika landa biso na page Facebook na biso TikTok landa biso na grâce à Divine TV na grâce à Divine TV bon non toujours namte possibilité à resala ba programme en direct ba te bele bazo senga YouTube na biso en direct maintenant toujours possibilité parce que zo luka mbongo to somba table mixer vidéo na profiter pour annoncer message wana et bande muso ndime ba ko aider ndeko to sengi pe na yo so lingo aider biso ke évangile nzambe etambola partout pour mettre quoi pambola yo to na bosse to zo luka $3,000 to €3,000 pour na ko somba table mixer vidéo pour na ko sala programme na biso ya YouTube en direct ba pareil nyos to na ngo meto 5 kaka table mixer vidéo na lancer message na PayPal na yo so nzima si motema no moni ke combien oza na ngo o contribuer kola pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Terminamos a nossa emissão. Obrigado por tirar mais uma vez o tempo do profeta para fazer então aqui a nossa emissão. Deus abençoe também, abençoe a sua vida, abençoe a sua família pelo tempo, sacrifício que você está gastando, mas você não está perdendo, você está semeando. Você está semeando, amanhã você vai recolher. Deus abençoe a sua família, abençoe o projeto do vosso casamento, todo é recomendamento de Deus. Deus é sempre à frente pela vossa vida, pela tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado também a todos os irmãos que têm nos acompanhado a partir das nossas redes sociais, o nosso canal YouTube, o nosso Facebook, o nosso TikTok, o nosso Instagram. Acompanham a Graça Divina, acompanham também o nosso programa de jejum e oração aqui no Ministério da Graça Divina. Obrigado aos irmãos que apoiam o Ministério Graça Divina a partir da Europa. O Ministério da Graça Divina que encontra-se em Angola, Luanda, Golfe 1, a rua direita para quem vai no Avocumbi, a nossa maior referência que é o campo da 14. Temos também o nosso programa semanal, quarta-feira e sexta-feira, das 15 às 19 horas, e nos encontraremos no nosso programa quarta-feira. Merci, prophète Nandenge, vous êtes toujours présent dans l'émission Nabiso. Merci pour la pambola, pour la sacrifice, sala. Na nyonso nzamba mona yo amona libota no apambola bana yo bana ba suba licencier ba progresser apambola libota na yo oya malamu ba bongola mutima ope ba linga ba onzela nzambe te nzamba zo swena bango mais nzambe a éclairer libota na yo kimi a Christ et contre libota na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci prophète. Merci na batu nyonso balandi émission na biso to comme na suka émission na biso to pesi merci na staff nyonso eza na sima kilti na biso ya semaine ezaka mercredi na 15h pe vendredi na 15h binomo boyoki ndenge l'homme de Dieu apesi programme pour na jeûne et prière ezali pona mi ya année ndenge année ezali divisé 6 mois tozo traverser 6 mois oyo eza na makambo ebele batu misusu boza na lelo la misusu boza na lisusu te mais tozo senga nzambe abatela biso nyonso pona yango nde vraiment eza vraiment eloko oyo tozo salela jeûne et prière na biso tozo restaurer ba vie na biso. Merci, tokutani dimanche, ce qui Jésus-Christ a zongité. Ciao.